todos. Eu, pastor Eudes Lopes da Silva, pastor dirigente da congregação residencial Sonho Dourado, venho até você, até a sua família, trazer o projeto Colheita. Hoje, na oportunidade também, esclarecendo algumas dúvidas que pairam sobre a nossa mente. Eu estou aqui hoje com o pastor Reginaldo Cruz, professor do nosso seminário de Teologia CEPEGO. Ele vai nos esclarecer algumas dúvidas. Pastor Reginaldo, como compreender e saber o que é o livro chamado Bíblia? Olha, pastor Eudes, primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar desse projeto Colheita. E é importante as pessoas que estão nos assistindo entender o que é a Bíblia. Nós temos a Bíblia protestante, que ela tem 66 livros. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Ela tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros. Já o Novo Testamento, ele possui 27 livros. A Bíblia, em termos geral, ela é dividida em várias partes. O Antigo Testamento tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois nós temos, além do Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e os livros proféticos. No Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que é uma biografia, um relato a respeito do que Jesus fez e do que ele falou. Temos também um livro histórico, que é o livro de Atos. Temos os textos maravilhosos, as cartas, que nós chamamos de epístolas paulinas. E temos também as chamadas epístolas gerais, aquelas que foram escritas por João, por Pedro, por Tiago, por Judas. E também a epístola aos Hebreus. E lá no último livro da Bíblia, nós temos um livro com um tom mais profético, é o que nós chamamos de Apocalipse. A Bíblia é um livro maravilhoso, é o livro mais vendido de toda a história. Ela foi impressa pela primeira vez a partir de 1504, através de João Gutenberg, quando ele inventou uma máquina de imprimir livros pela primeira vez na história. Mas antes disso, a Bíblia já era Bíblia, ela já era um livro sagrado. Ela foi escrita no período de aproximadamente 1.600 anos, por pelo menos 40 escritores dos mais variados níveis culturais. Por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo, que é um erudito, mas nós temos Amós no Antigo Testamento, que é um homem do campo, um boiadeiro. Ele mesmo diz: olha, eu não sou profeta, eu sou um boiadeiro. Nós temos também Moisés, que é um homem formado em todas as ciências do Egito, que é um erudito, mas nós temos também Pedro, um pescador. Mas o que importa mesmo é que a Bíblia, ela é o livro dos livros, o livro por excelência. Ela é o livro mais vendido da história e mais lido também. A Bíblia, ela tem um caráter único. Primeiro, a Bíblia, ela é inerrante. No seu texto original, ela não contém erros. A Bíblia também, ela é inspirada por Deus. Foi o próprio Deus que escritou, foi o próprio Deus que inspirou os escritores sagrados para que eles pudessem redigir aquilo que eles receberam do próprio Deus. Então, além de inspirada, de infalível, a Bíblia, ela tem autoridade profética. Tudo que foi falado nela se cumpriu, está se cumprindo, e nós temos coisas que ainda vão se cumprir no futuro. Então a Bíblia, ela tem credibilidade. O autor dela é o próprio Deus. A inspiração dela é através do Espírito Santo. E o tema central dela concentra-se na pessoa de Jesus. Então, pastor Eudes, a Bíblia é a maior herança, o maior legado que Deus deixou para a humanidade. Sim, professor Reginaldo, entendemos bem e até aprendemos bem nesse esclarecimento, entendendo que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Nos esclarece também quem é Deus. Olha, essa é uma pergunta que parece, do ponto de vista popular, muito comum, mas ela até hoje, ela revela um mistério. Essa pergunta deixa as pessoas ansiosas, essa pergunta deixa as pessoas apreensivas, porque é o grande mistério do universo. Quem é Deus?
O apóstolo Paulo, ele fala que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então Deus, ele é o autor da vida, ele é o mantenedor desta vida e Deus é também o preservador desta vida. O próprio Jesus diz, olha, eu sou a vida. Ou seja, Deus, ele é a fonte de toda a vida que há no universo. Deus é também conhecido como o Criador de todas as coisas. Ele criou o mundo, criou o universo. O salmista vai nos informar que do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O profeta no Antigo Testamento, o profeta Joel, ele sendo usado pelo próprio Deus, Deus utilizando os lábios do profeta Joel diz, olha, minha é a prata, meu é o ouro. Então Deus é o Criador de todas as coisas, de todas as riquezas, de toda a vegetação, toda a vida mineral, animal, de toda a vida vegetal. Deus também é o Criador do ser humano. Ele criou Adão e a partir de Adão ele foi dando a possibilidade de vida e hoje nós somamos quase 7 bilhões de pessoas que só existimos porque Deus nos criou. Então Deus, ele é o autor da vida, ele é autoexistente, ele é eterno, ele existe por si mesmo. E Deus também, ele é tão misterioso, tão fascinante, tão maravilhoso, tão grande, mas ao mesmo tempo ele se revela para nós. Acabamos de falar sobre o que é a Bíblia, o que é a Escritura Sagrada. Então Deus, ele se revela através do texto bíblico. Ele se revela às suas criaturas, se revela a toda a humanidade. Então, se você quer conhecer quem é Deus, tenha acesso a Ele através da Palavra de Deus. Tenha acesso a Ele através da Escritura Sagrada. Existe sim Deus. Fala-se muito sobre o Filho de Deus. Quem é Jesus? Esta é uma grande pergunta. Quem é Jesus Cristo? Todo o cristianismo, ou todos aqueles que seguem a Jesus e têm intimidade com Ele e o obedecem, essas pessoas não têm dificuldade. Mas essa pergunta é tão relevante que o próprio Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Então, essa pergunta ainda ecoa nos nossos ouvidos. Quem dizem os homens ser Jesus Cristo? Jesus, em primeiro momento, Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o único Filho de Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então Jesus, ele é o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Jesus, ele é a própria Palavra de Deus. É bom que você tenha noção que ele é a palavra viva. Nós temos a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, e nós temos Jesus, que é a palavra viva de Deus. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus. E aí, Deus, ele tinha um plano para a humanidade, que desde Adão estava caída, porque se entregou ao pecado, e se entregou à força da natureza pecaminosa. Então Deus disse lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher ele ia levantar um e esmagaria a cabeça da serpente. Pois bem, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam de Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio para redimir o povo de Deus. Aquele que, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao concebermos o pecado, ao darmos luz ao pecado, como disse Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 14, nós ficamos totalmente contaminados pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele disse que por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte.
E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Jesus ele veio para remover o pecado do homem. João falou com toda a propriedade: eis o Cordeiro de Deus, ou eis o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio Senhor Jesus, ele falou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, as seguintes palavras: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então toda a humanidade estava perdida nos seus delitos e nos seus pecados. Então Jesus ele vem, ele morre por nós. Lembrando, pastor Eudes, que essa morte é uma morte vicária, é uma morte substituta. Ele morreu no lugar nosso. Em nosso lugar, ele se entregou por nós. Nós que éramos culpados, e não ele. Nós que tínhamos uma dívida com Deus, e não ele. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte: a cédula de dívida, ou escrito de dívida, que era contra nós, Cristo rasgou-a, encravando na cruz e desprezando toda a potestade e todos os principados. Então Jesus, ele morreu por nós, e para confirmar a sua morte e o poder e a eficácia da sua morte, ele também ressuscita. E aí nós queremos informar para você que Jesus, ele é aquele que morreu por você. Por quê? Porque ele era o único Filho de Deus que veio aqui para dar a vida dele pela sua vida. João capítulo 15 diz que ninguém tem mais amor do que este quem? Jesus, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou e está vivo ao lado de Deus Pai, e sobretudo ele quer ser o seu Salvador. E na verdade Jesus é o Filho de Deus, como bem explicado por você, professor. Quem é o Consolador? Fala-se muito dele, fala muito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo, no primeiro momento nós indicamos que ele é a terceira pessoa da Trindade. E se ele é a terceira pessoa da Trindade, ele também é Deus. Jesus, antes da sua ascensão, ele disse: olha, eu rogarei ao Pai e ele enviará o outro Consolador. Essa palavra outro dá a ideia da mesma essência. Então, Jesus deixa muito claro: eu rogarei ao Pai e ele enviará o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, e ele estará para sempre convosco. Mas não é só nas palavras do nosso Mestre Jesus que a gente vai ter uma percepção do Espírito Santo. Todo o Antigo Testamento nós temos o Espírito Santo atuando. Lá no Gênesis está informado que ele estava lá se movendo sobre a face das águas. Depois a gente observa que, dentro de uma linguagem figurativa, Jesus, ou o Espírito Santo, melhor afirmando, ele é percebido também em trabalhos específicos, em ocasiões específicas no Antigo Testamento. Ele é a própria força do Sansão, ele é aquele que dá força, que dá sabedoria para o grande rei Davi. O mesmo fala no Salmo 51, dizendo: não retire de mim o teu Santo Espírito. O Espírito Santo, ele usou, ele trabalhou efetivamente, poderosamente em todos os profetas de Israel. E o Espírito Santo no Novo Testamento também, na narrativa de Atos dos Apóstolos, ele é aquele que está liderando a igreja. Ele diz: apartai-vos para mim a Paulo e a Barnabé. Ele é aquele que guia, é aquele que instrui, é aquele que dá sabedoria. Então o Espírito Santo é aquele que nos consola. Agora é bom você entender que o Espírito Santo, ele consola aquele que está triste, aquele que está batido. Ele consola aqueles que são carentes, aqueles que precisam de Deus. Ele consola aqueles que não têm a quem recorrer, a quem buscar. O Espírito Santo, ele consola as pessoas que estão sendo impelidas a mudar de vida. Ele consola as pessoas que querem ter uma mudança interior, que querem ter uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus e uma experiência com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o Deus dessa dispensação. Ele é o Deus que te ajuda nas suas orações,
O texto do Novo Testamento vai dizer que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele também que dá luz para o seu caminho, é aquele que ilumina a sua mente, é aquele que penetra, que trabalha profundamente no seu coração. Se ele é o meu consolo, eu me perguntei certo dia, por que devo ser salvo? Por que devo encontrar em Cristo a salvação para a minha vida? Isso, o Espírito Santo ele está intrinsecamente relacionado nesse processo de salvação. O processo de salvação ele é entendido inicialmente da seguinte forma: Deus ele desenvolveu um projeto para salvar o homem, resgatar o homem. Eu citei agora há pouco aquele texto de Lucas 19:10 que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele passou muitos anos entre nós, realizou o seu ministério, deixou e preparou os seus discípulos, e aí em seguida o Espírito Santo ele vai dar aquela continuidade ao trabalho de Jesus. E aí o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é aquele que pega a palavra do pregador, é aquele que pega todo o conteúdo transmitido aqui nesse projeto e convence este homem que ele precisa de uma mudança de vida, que ele e a família dele precisam serem alcançados por Deus. Então o Espírito Santo ele faz parte desse projeto de salvação. Você, amigo, você precisa ser salvo. A maior alegria é quando a gente lê aquele texto lá do Novo Testamento, lá de Atos dos Apóstolos, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação, ela é a aplicação da obra redentora de Jesus Cristo na nossa vida. A salvação é a aplicação da obra redentora de Cristo na sua vida. Depende de você. Você precisa responder a esse chamado de salvação. Se Deus está te atraindo para essa salvação, se você entende que precisa ser salvo, que precisa de um Salvador e de um Senhor, então o Espírito Santo ele está te convencendo a respeito da sua salvação. Todo ser vivo vai um dia morrer e depois dessa morte ele entra na eternidade. O convite que é feito através desse projeto é que você venha viver eternamente com Deus. Mas para isso você precisa submeter-se a esse processo de salvação. Você precisa entender que Jesus ele pode ser o seu Salvador a partir de agora. Sim, boa resposta, né, professor? Eu estava aqui a pensar que depois de eu ser alcançado pela mensagem da cruz, eu devo ser batizado. Por que devo me batizar no batismo das águas? Olha, pastor Eudes, essa é uma pergunta tão importante quanto as outras perguntas. É importante o amigo saber quem é Deus, é importante também o amigo saber quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a salvação. E agora, inserido no processo de salvação, é relevante também o conhecimento a respeito do batismo. Primeiramente que o batismo ele é uma das duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Ele pediu que a gente pudesse ceiar para relembrar daquilo que ele fez por nós. Então a ceia é um marco, a ceia é um memorial, é uma reflexão é a reflexão mais profunda que existe para o cristão e no cristianismo. Então é uma ordenança. E o batismo também é uma ordenança. Jesus falou: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Depois ele falou: ide e fazei discípulos, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo em águas é um rito de iniciação. O batismo em água, ele vai confirmar essa fé que você já professa. Você já está na igreja, aí vai chegar o momento que você precisa pertencer e usufruir
e todas as prerrogativas daquela igreja. Então o batismo, ele vai confirmar você como membro daquela instituição ou da sua igreja, e o batismo, ele é um rito de iniciação. Você está entrando, você está colocando os pés na nova vida em Cristo Jesus. Então o batismo, ele é essa confissão que geralmente acontece publicamente. Você publicamente vai passar pela experiência, né, de entrar nas águas batismais e ali ser batizado. O batismo também, pastor Henrique, ele indica nova vida. O batismo, ele indica que você é uma nova criatura, que você agora tem uma fé verdadeira no Deus verdadeiro, que você agora tem Jesus como seu Salvador. O batismo indica também que você submete-se ao Espírito Santo. E o batismo é para os salvos. Então, você que foi salvo, você que será salvo, você certamente passará pelo batismo. Então o batismo, ele tem muitos significados, cada um mais belo que outros. Então o batismo, ele é um momento ímpar, singular na vida de todo cristão. Bem, a resposta boa e maravilhosa. Diante desses muitos esclarecimentos que veio tirar muitas dúvidas, não só nossa, mas de todos que nos assistem na sua casa, eu quero poder nessa oportunidade convidar você e sua família a participar conosco em uma festividade. Ela iniciará no dia 14, em um sábado, onde será oferecido um lazer para criança, adolescente, jovem. Você e sua família é o nosso convidado. Mas também teremos uma festividade onde iniciará no dia 17, às 19h30, até o dia 22 do mês de abril. Eu convido você e sua família, venha participar conosco, vocês serão o nosso convidado especial. Palavra, vem chuva de restituição, os frutos serão abundantes e as eiras se encherão. Creio na tua palavra, vem chuva de restituição, os frutos serão abundantes e as eiras se encherão. O Senhor abrirá todo o seu bom tesouro, o ouro e a prata são minha porção, e eu viverei o melhor dos meus dias. Valeu a pena sonhar, transbordando estão de vinho os meus lagares, a tua provisão me revela que tu és fiel. Eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa, festa, grande festa. Eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa, festa, grande festa, em grande festa. Creio na tua palavra, vem chuva de restituição, os frutos serão abundantes e as eiras se encherão. Eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa, festa,
estou aqui andando numa praça e com isso eu tenho aqui algumas pessoas que têm muita dúvida sobre algumas questões da Bíblia e da fé que nos envolve. Qual é a dúvida do senhor? A minha dúvida é em relação à vida eterna. Muito se fala em vida eterna, mas eu gostaria de saber o que eu faço, o que é preciso fazer para se ter essa vida eterna. A vida eterna certamente é uma dádiva de Deus. A possibilidade de viver eternamente com Deus e para Deus só pode ser um dom, uma dádiva divina. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, o primeiro passo para ter vida eterna é crer em Jesus, recebê-lo como Salvador e como Senhor, para que Ele confirme o direito de vida eterna para você. É possível ter certeza da vida eterna? Certamente é possível. Todo aquele que crê que Deus existe e que Ele é galardoador do que o busca, tem a certeza de vida eterna. É Deus que planta, que coloca no coração do homem essa certeza de vida eterna. As Escrituras vão sempre confirmar que uma vez que Ele nos alcançou, Ele vai nos dar força para seguirmos, segundo a sua graça e segundo também o seu amor, seguirmos essa caminhada. E o texto da Bíblia, em vários momentos, vai dizer o seguinte: aquele que persevera, aquele que é fiel até o fim, este será salvo. Professor Reginaldo, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. No sentido original da Bíblia, pecado é errar o alvo. Ou seja, quando erramos, quando transgredimos, quando pecamos, nós não fizemos aquilo que era o alvo de Deus. Então, pecado é também a ausência de Deus. Uma vida sem Deus, uma vida onde Deus não é contemplado, não é sentido, não é experimentado, denota também pecado. Então, o pecado é toda e qualquer falta de conformidade com as leis morais de Deus. Se eu preciso apenas acreditar, por que a Bíblia tem tantos mandamentos e eu preciso obedecer todos eles? A Bíblia ela tem inicialmente 10 mandamentos, mas se formos catalogarmos, entre os judeus havia 248 mandamentos e 613 preceitos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos informa o seguinte: novo mandamento eu vos dou. Muita gente esperava uma grande surpresa, mas Jesus diz apenas o seguinte: dou novo mandamento. E esse mandamento que Ele nos deu são muito básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos cada vez mais termos esse sentimento de amor para com Deus e para com as pessoas. E mandamentos, eles não são opcionais. Mandamentos são exigências morais de Deus para os seres humanos. Então, todos nós que temos o desejo de obedecer a Deus, nós respondemos com fidelidade. E responder a Deus com fidelidade é obedecer, cumprir os seus mandamentos. Ele fala lá em Deuteronômio 28, se hoje, atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres os meus mandamentos, então tu serás bendito na cidade, no campo, na igreja, aonde você estiver, as bênçãos de Deus estarão sobre você. Mandamento, eles exigem uma resposta de obediência e fidelidade por parte do homem. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como que, um Deus tão infinito, tão imensurável, eu queria saber como que eu posso falar com Ele. Qual a forma mais correta de eu falar com Ele? Pela Escritura Sagrada, Deus ele se revela. Então, a primeira disposição é Deus querendo falar conosco. Aí Deus, ele nos dá a possibilidade de termos esse diálogo com Ele. A via principal para se falar com Deus é em oração. As Escrituras nos vão ensinar que a gente precisa cultivar essa vida de oração. Pela oração, nós entendemos, biblicamente, que você começa um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Você fala e Ele te ouve. Ele fala e você o escuta. Então, a oração é o processo dialogal. É o meio pelo qual você vai interagindo, conversando e sentindo Deus na sua vida. Quero deixar aqui o nosso endereço, que
que fica na rua Aleixo Marques Chaveiro, quadra 7, lote 23, 24, residencial Sonho Dourado. Faça-nos uma visita. Muito obrigado.